Olá meus amigos, estamos em mais um vídeo aqui do canal Jardinagem Simplificada, no qual nós vamos falar sobre a rosa do deserto. Esse é o segundo vídeo e você não pode perder, porque nós vamos falar coisas super importantes, como o substrato ideal para que essa planta se desenvolva de uma forma extremamente perfeita, como regar a sua planta para que ela fique muito linda em sua casa. É uma dúvida que a grande maioria das pessoas tem, porque todo mundo acredita que ela não gosta de água e não é bem dessa forma. E também vamos ensinar a adubar a sua rosa do deserto para que ela tenha todos os nutrientes ideais, para que esteja bem saudável e você não possa jamais perder essas plantas em sua casa, ok? Então, se você já se identificou com esse tipo de conteúdo, não perca, fica até o final, porque vai ser 10 demais esse vídeo, hein? Se você caiu de paraquedas aqui, esse é o segundo vídeo sobre a rosa do deserto e esse é o canal Jardinagem Simplificada. Eu vou pedir a você que, se você puder, se inscreva nesse canal para me dar uma relevância, dê um joinha nesse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo, faça um comentário para que esse vídeo também chegue a mais pessoas, isso dá relevância ao canal, e compartilhe esse vídeo com seus amigos, pessoal. Isso vai fazer com que mais pessoas amem as plantas ornamentais, vai deixar o nosso mundo mais bonito, mais sofisticado, mais agradável para se viver. Então bora que vamos falar da rosa do deserto para que a gente tenha essas plantas de uma forma assim extremamente top na nossa casa. Para iniciarmos o nosso vídeo, nós vamos falar de substrato, que nada mais é do que o conjunto de materiais que formam, posso dizer aí, o solo, né, que vai estar desenvolvendo as raízes, no qual, né, melhor dizendo, vai estar desenvolvendo-se as raízes da nossa planta para que ela fique bem bonita aí no nosso vaso ou no local onde ela vai estar plantada, ok? No caso da rosa do deserto, é muito necessário que esse substrato seja soltinho, bem drenável, né, para que a água possa percolar aqui, possa escorrer até o fundo do vaso de uma forma bem rápida, porque sabemos que a rosa do deserto é uma suculenta e a água acumulada aqui não vai dar certo, né, pessoal? Vai apodrecer as raízes dessa planta, elas são bem sensíveis em relação a isso. Então é muito importante que nós tenhamos esse substrato bem perfeito quanto a isso, porque senão a sua planta ela vai poder morrer de uma forma bem fácil e não é isso que nós queremos. Os materiais que vão compor esse substrato vai depender da sua disponibilidade em sua região. Eu não vou ficar falando aqui de cascas de pinos, de várias outras coisas, vários outros elementos, sem explicar o porquê deles, porque de repente você não vai encontrar na sua região e você não vai ter a ideia de substituir por mais outra coisa, né? Então é importante isso, entender a base da coisa ali para que a gente possa fazer esse substrato de forma perfeita. Então, o que eu indico de verdade é que tenha elementos drenantes nesse substrato. O que são esses elementos drenantes? Como eu já falei, vai depender um pouco da sua região, a disponibilidade deles. Mas nós temos pedriscos, carvão quebrado ou relativamente moído, cascas de pinos bem quebradinhas, né? Não aquela casca de pino bem grande assim, grossa não, pessoal, aquela mais quebrada. Você pode pegar uma casca de pino e quebrar, né, para colocar aqui no substrato. Podemos também colocar areia grossa e várias outras coisas para que crie aí um ambiente em que a água vá percolar com maior facilidade. Claro que esses elementos drenantes vai ser meio que no olhômetro mesmo, mas se você não tiver experiência, eu vou aí ensinar uma receitinha, né, que você pode, claro, fazer algumas adaptações a depender da sua região, mas que dá sempre muito certo em relação a rosas do deserto. Então anota aí que você não pode perder essa dica, é uma dica bem importante. Nós vamos precisar de 2 porções daquela brita número 0, né? Nós chamamos também de pedriscos, mas aquela brita bem quebradiça, bem fininha assim, fininha não, bem pequenininha, né? Porque não vai colocar aquela brita grande na sua planta, porque também não é isso, né, pessoal? Não vai dar certo. Então 2 porções daquilo dali, 1 porção de areia grossa de construção, não vá confundir com areia média, nem areia fina, porque a areia média e a areia fina não é elemento drenante, pessoal. Elas inclusive vão compactar a sua planta, vai dificultar ainda mais o desenvolvimento das raízes
e aí você vai ter uma planta feia e não vai entender por quê. Então, a areia grossa, aquela usada em construção mesmo, aquela mais grossa que você puder achar. Depois, uma porção de matéria orgânica, que pode ser humus de minhoca. O humus de minhoca é o melhor, mas se você não tiver humus de minhoca, pode ser um material feito de um composto, né? De uma compostagem, que você pode achar muito facilmente nesses materiais, nessas lojas, nesses garden centers, lojas de planta, né? Aquela terra bem boa, bem escura, e terra vegetal, que você também acha nessas lojas em que vende plantas, nessas lojas assim, esses garden centers. Porém, você pode pegar aquela terra do seu jardim mesmo, ou outra terra, né? Aquela terra, quanto mais escura, melhor. Quanto mais barrenta, escura, melhor, porque nós vamos colocar elementos drenantes nela, claro. Se você for plantar nessa terra diretamente a rosa do deserto, ela pode não gostar desse substrato, porque ele é um pouco compactado. E aí você vai misturar isso tudo, pessoal, mistura, e você vai colocar na sua planta, vai plantar a sua planta com esse material, melhor dizendo, e aí elas vão se desenvolver muito bonitas e saudáveis, e você vai ter rosas do deserto aí dignas de um profissional. Porém, não é porque você está fazendo esse substrato bem drenável que você não vai colocar pedriscos ou pedras aqui no fundo do vaso, ou argila expandida. Claro, nesse vaso assim pequeno não vai colocar argila expandida não, vai ficar muito grande, né? Alguma coisa, algum material aqui, colocar uma manta de bidim, e aí você vai e planta a sua planta com esse material, com esse substrato. Claro, a rosa do deserto, ela gosta daquele vaso mais em formato de bacia. Essa rosa do deserto está nesse vaso de forma provisória. Depois, claro, quando ela engrossar aqui o caldex, ela vai para uma bacia, principalmente se for de cimento, é mais importante. É mais apropriada, digamos assim, para esse tipo de planta. E aí ela vai ter o seu caldex bem desenvolvido, vai dar mais flores, inclusive, vai desenvolver melhor as suas raízes nesse tipo de vaso e principalmente com esse tipo de substrato. Mas, Márcio, se eu não conseguir esse tipo de substrato, o que é que eu vou poder estar fazendo? Vamos supor, eu não achei o pedrisco. Não tem problema, coloca mais um pouquinho de areia grossa que também vai dar certo. Eu posso substituir o pedrisco por outra coisa? Sim, coloque um pouquinho de carvão quebrado, bem quebrado. Cuidado com esse carvão, não vai usar aquele carvão da churrasqueira cheio de sal e de óleo da carne. Não é esse, é aquele bem que você já compra e você já vai triturar especificamente para isso. Não vai reutilizar o da churrasqueira, a não ser que seja de uma padaria ou de uma pizzaria, que não vai sofrer essas influências, né? Essas interferências do sal, da gordura, e aí você pode reutilizar sem problemas. Mas caso contrário, não vai dar certo, ok? Além disso, cuidado para não exagerar com esse carvão também, porque o excesso do carvão não vai fazer bem a planta não. É muito carbono, é muito fósforo para essa planta, que são os elementos que nós temos no carvão, né? Carbono e fósforo. Então, se for demais também não vai dar certo para a planta. Apesar de que são elementos essenciais para o desenvolvimento da planta, em excesso vai fazer mal. Então, você pode colocar aí uma quantidade de areia grossa e uma quantidade desse carvão quebrado, que aí vai substituir o pedrisco nessa receita. Mas é mais ou menos aí a metade de elementos drenantes e mais ou menos aí a metade de terra vegetal misturado com alguma matéria orgânica. É basicamente isso. Não tem uma receita mágica que somente aquela receita vai dar certo. Nada disso. Você pode fazer adaptações, porque a sua planta vai estar com esse substrato bem drenável e ela vai ficar bonita. Agora vamos falar da adubação ideal para a nossa planta. Algumas coisas são importantes de mencionar aqui. Pessoal, vamos ter um pouco de cuidado em relação à nossa ansiedade para o cultivo das nossas plantas ornamentais primeiramente. Ou seja, não existe um adubo milagroso que você vai colocar na sua planta e ela vai começar a se desenvolver de uma forma mágica, vai crescer absurdamente em pouco espaço de tempo, começar a dar um trilhão de flores e ficar igual aquela planta que você viu no Pinterest
ou aí no Google que você pesquisou Rosa do Deserto e viu aquelas plantas enormes, né, que são vendidas por milhares de reais, e você quer ter uma planta daquela dentro de um ano. Não é bem assim que funciona, né? A sua planta, ela tem o período para que ela se desenvolva e fique daquela forma, e a gente não pode apressar isso demasiadamente. Isso não é possível, na verdade. Então não é você adubando extremamente a sua planta que isso vai acontecer, porque nós temos na natureza a chamada lei do máximo, que é a quantidade de nutrientes que você vai proporcionar à sua planta, que vai começar a fazer mal se você colocar em excesso. Então, se você colocar aqui uma quantidade exagerada de nitrogênio, por exemplo, nitrogênio é responsável para o crescimento da planta, para o crescimento das raízes e tudo mais. E a sua planta, você colocando aqui o nitrogênio, acha que ela vai crescer absurdamente rápido porque você está colocando muito adubo? Não é assim que acontece. O que é que vai acontecer? Ela vai começar a apodrecer, ou então ela vai começar a ter o seu desenvolvimento retardado. Isso mesmo, ela, em vez de crescer de uma forma extremamente rápida, ela vai começar a ter o seu crescimento mais retardado por excesso de nitrogênio. Então é o efeito oposto por conta do excesso de nutrientes. Então adube a sua planta e espere o tempo dela. Claro que o adubo ele vai favorecer que sua planta ela se desenvolva, ela vai ficar mais bonita, vai crescer, vai engrossar o caudex, vai dar mais flores, de uma forma mais rápida, mas é o mais rápido dentro do possível da natureza e não dentro das nossas expectativas, porque se fosse dentro das nossas expectativas, não iria dar certo. A natureza é sábia, né? Sabe o que faz. Então, quando você comprar qualquer tipo de adubo, siga as instruções do fabricante. Procure saber ali, geralmente tem no rótulo, ou o fabricante de alguma forma faz com que essa informação chegue a você, e aí você vai seguir as instruções dele, sem exageros, ok? Você vai colocar um pouquinho ali o adubo na sua planta e ela já vai ser favorecida com isso normalmente. Caso você não tenha informação da quantidade de adubo que você deva colocar, coloque sempre para menos. É melhor errar para menos do que para mais, ok? Errar para mais pode matar a sua planta em pouquíssimo tempo. Outra coisa que nós precisamos compreender é que sua planta precisa de macro e de micronutrientes. Dentre os macronutrientes, nós temos nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e o enxofre. E dentre os micronutrientes, nós temos vários. Temos zinco, boro, cloro, molibdênio, dentre vários outros. E sua planta precisa de uma gama desses nutrientes. Então, pessoal, se você estiver colocando só nitrogênio, fósforo e potássio para a sua planta, claro, ela já vai ficar relativamente bem ali, mas vai ter coisa faltando. Então procure adubos que venham mais completos, que venham mais cheios, porque, por exemplo, sem molibdênio, sem cálcio, né, a sua planta ela vai ficar se impedindo por mais. E às vezes, pessoal, ela vai estar precisando de algum nutriente ali que você vai pensar que é alguma doença. Às vezes esse nutriente vai estar favorecendo o surgimento de alguma praga, e aí você, por estar colocando só nitrogênio, fósforo e potássio, você vai ter muita dificuldade de controlar essa praga ou de combater essa doença. Então, quando você for comprar aí, né, como já mencionado, o seu adubo, você vai olhar ali quais são os nutrientes que ele tem. Quanto mais nutrientes ele tiver, melhor para a sua planta, ok? Dentre os mais completos no mercado, nós temos o Bokashi, né, que é vendido aí na internet, e tem o Buller Max, que é o meu adubo, né, que é aí o filhote aqui do canal do Jardinagem Simplificada. Claro, o link do Buller Max está aí na descrição desse vídeo. Você pode adquirir pela Shopee de uma forma extremamente fácil, e você vai colocar na sua planta, que aí ela vai se desenvolver bem. Olha, é mais ou menos uma metade de uma colherzinha de chá para uma planta desse porte aqui, pequena. Claro, se você tiver uma planta maior, aí você vai colocar um pouquinho mais de Buller Max. Você coloca aqui na planta, né? Não diretamente no caule aqui, indiretamente não. Você vai colocar ao redor da sua planta aqui.
e aí você vai incorporar ao substrato. O que é isso? Você vai misturar, né? Você vai misturar aqui o Buller Max, não tem problema algum. Claro, se foi um pouquinho assim para o caule, não tem problema não, pessoal. Se for um pouquinho, não tem problema não. Claro, isso não vai matar a sua planta, mas é porque ele vai ficar um pouco mais eficiente se for colocado nas extremidades, um pouco afastado ali das raízes, né? Porque toda adubação feita dessa forma fica mais eficiente. Isso você também aprende aqui no Jardinagem Simplificada. Misturado aqui o Buller Max na sua planta, você vai fazer um procedimento que é super importante e você não pode esquecer, que é regar bem a sua planta logo em seguida, para que os nutrientes, né, presentes no Buller Max possam percolar no substrato, para que as raízes possam se nutrir desses nutrientes, perdão, o pleonasmo, e aí a sua planta se favorecer deles para estar mais bonita e saudável. Outra vantagem do Buller Max é que ele tem silício. Poucos adubos no mercado têm o silício, que vai favorecer ainda mais, né, juntamente com o fósforo, para o desenvolvimento de flores, fazendo com que sua planta fique bem florida aí, bem bonita. Se você gosta de flores, cola no Buller Max, que ela realmente vai brilhar essa planta. Mas claro, não é somente para flores. Ela vai se desenvolver de uma forma bem mais saudável, vai engrossar o caudex, vai ficar com as folhas muito mais vistosas, vai crescer muito mais a sua planta, vai agregar mais valor ornamental a ela e você vai ficar muito feliz. Realmente você não vai querer mais deixar de usar o Buller Max na sua planta. Claro, porque é muito difícil você ter um monte de adubo, um monte de coisa para você misturar aí. Compre um que já vem calculado, misturadinho para suas plantas, que aí você realmente vai ter mais sucesso na jardinagem em relação ao cultivo de plantas ornamentais desse tipo de rosa do deserto. Porque, claro, vai ficar muito complicado se você tiver uma grande gama de adubos e você vai ter que misturar, porque eles não são completos, e aí você não vai saber fazer esse cálculo. Daqui a pouco tá colocando demais na sua planta, vai salinizar a sua planta e aí não vai dar certo. Então, compre um adubo já completo, coloque na sua planta, que você vai ter muito mais sucesso no cultivo de rosa do deserto com eles. Em relação à periodicidade para você adubar suas rosas do deserto, eu aconselho, no caso do Buller Max, você fazer isso mensalmente, ou seja, todo mês. Você pode escolher até um dia no mês, por exemplo, dia 3, dia 7, dia 10. E aí todo mês você vai adubar ali a sua planta, pouquinho, coloque pouco, mas realmente faça isso todo mês, porque ela vai ficar bem bonita. Em relação aos outros adubos, você vai olhar aí em relação ao que é aconselhável pelo fabricante para que você possa estar fazendo essa adubação de forma correta em relação à periodicidade. E aí vai dar super certo e você vai ver como as suas plantas vão ficar em um nível mais profissional na sua casa, fazendo inveja aí a toda a vizinhança. Brincadeira, não é isso que a gente quer, mas realmente você vai ter um jardim extremamente estourado em termos de beleza. Em relação à rega da sua rosa do deserto. Então, pessoal, tem muita gente que tem muitas dúvidas em relação a isso. E há um mito muito grande que rosa do deserto não gosta de água. Então, muita gente tem um medo extremo de regar a rosa do deserto, porque ela é uma suculenta, porque ela é uma planta do deserto e lá não chove e a sua planta não gosta de água. Claro, nós devemos nos basear dessas informações, porque ela realmente é uma rosa do deserto, ela é originária de um deserto mesmo, lá da África. Porém, pessoal, nas nossas condições, nós vamos precisar regar sim, com uma certa frequência, a nossa rosa do deserto. Parece que eu estou contradizendo aí muita gente que fala em relação à rega, mas claro que isso vai depender um pouco e eu vou explicar tudo bem direitinho agora nesse vídeo. Fique até o final, porque você não pode perder essas informações, porque são muito importantes. Primeira coisa que eu quero falar, que a rega da rosa do deserto, ao ser efetuada, deve ser efetuada com muita água. Não fica com aquela história, porque a rosa do deserto, ela não gosta muito de água, e você vai regar e fica colocando um pouquinho de água ali na planta. Ou então você vai regar com muita periodicidade e pouca água em cada periodicidade. Você vai matar a sua planta se você for fazer dessa forma.
deixe períodos um pouco mais longos e quando você for regar, a água tem que realmente escorrer do fundo do vaso. Isso mesmo, vai regar a sua rosa do deserto e ver que ela não está escorrendo a água do fundo do vaso e achando que você vai estar fazendo de uma forma bem feita, porque não vai estar. É claro, você já sabe que o substrato tem que estar de uma forma bem drenante, que tem que ter pedriscos aqui, que tem que ter a manta de bidim, que tem que ter essa estrutura fazendo o dreno e a água percolar aqui até do fundo do vaso, para que a rega esteja sendo feita de uma forma correta, ok? Dessa forma que se rega, não vai colocar pouca água não, porque ela não vai gostar. Em relação à periodicidade disso, ou seja, quantas vezes na semana eu devo regar a minha planta? Uma vez só na semana? É de 15 em 15 dias? De 10 em 10 dias? E nós não sabemos com precisão a quantidade disso. Claro, vai ter canal aí que vai estar dizendo que não é dessa forma, que tem que regar uma vez na semana e tá tudo certo. E isso depende muito, pessoal. Depende do seu substrato, se ele está um pouco mais ou um pouco menos drenável. Depende da sua região, se ela é um pouco mais quente, se o ar é um pouco mais úmido ou não, né? Se sua região é um pouco mais fria, dentre vários fatores que vão interferir na quantidade de rega aí da sua planta. Então a regra geral é muito simples em relação a isso. É você colocar o dedo aí na sua planta, pessoal, melhor dizendo, no seu substrato, e perceber se ele está seco ou não. Se ele já estiver bem seco, o seu dedo sair bem limpinho, já está na hora de você regar a sua planta, ok? Você vai regar a sua rosa do deserto e, como eu falei, com abundância, regue mesmo. Claro, a água não é para estar saindo aqui ao redor do vaso, é para sair no fundo do vaso. Se a água estiver saindo aqui pelas extremidades do vaso, é sinal de que o seu substrato não está ainda ideal para a rosa do deserto, ok? E para nenhuma outra planta, porque isso não é correto de acontecer. Tem que ser realmente sai aqui pelo fundo do vaso, mas eu sei que eu já falei isso 1 milhão de vezes e você já sabe dessa informação. Agora, se você colocar o dedo e perceber que o solo ainda está úmido, o seu dedo saiu ainda um pouco sujo, deixe para outro dia ou espere aí uns 2 dias e aí você vai colocar novamente o seu dedo para fazer um novo teste, porque realmente você precisa fazer períodos aí. A sua planta precisa ter o substrato seco. Não vai deixar a sua planta sempre com um substrato úmido, porque vai apodrecer as raízes. E se tiver encharcado, aí é que não vai dar certo mesmo. Sua planta vai apodrecer as raízes de uma forma bem rápida e logo você vai realmente perder essa planta, deixar ela cheia de praga, de doença. Isso vai realmente dar ruim. É claro, vai chegar um tempo que você já vai ter uma certa experiência e você vai saber mais ou menos aí na sua região de quanto e quanto tempo regar. Pode ser 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, 1 vez na semana, e você vai observar isso. Claro, a depender das estações do ano. No verão, geralmente a rega vai ser um pouco com mais frequência, no inverno com um pouco menos de frequência, e aí você vai sabendo aí mais ou menos associar a quantidade a periodicidade de vezes que você vai regar a sua planta, ok? Mas se você não tiver nenhuma informação e você morar aqui no Nordeste brasileiro, eu aconselho colocar água nela para iniciar 2 vezes na semana. Não vai colocar mais que isso não, ok? Coloque a água ali 2 vezes na semana, claro, em dias alternados. E aí você vai observar já nas primeiras semanas, pessoal. Não vai demorar para fazer isso não. Vai observar se a planta não está precisando de mais ou de menos água. Agora, se você morar aí no Sudeste, você vai fazer essa rega 1 vez na semana e aí você vai perceber também, né, se ela não vai estar precisando de uma maior periodicidade, e você vai fazendo esses testes aí, observando a sua planta, que logo você vai chegar a quantidade ideal, né, de água que você vai colocar na sua planta. Melhor dizendo, a quantidade de vezes de água que você vai colocar semanalmente na sua planta. Que logo você vai saber a quantidade de vezes que você vai regar a sua planta aí em relação à semana. E aí você vai ter sucesso em relação à rega delas. Agora, se você fez algum tipo de procedimento, como levantamento de caudex,
ou você fez algumas podas na sua planta, aí a rega deve ser mais moderada ainda. Primeiro, vamos evitar de colocar água nessas partes que foram podadas. Aí também na raiz, que você fez o levantamento de caudas, você tira algumas raízes, né? Não vai colocar água ali, coloque somente no substrato a água e com a maior moderação, porque sua planta ainda não tem a capacidade, né, de estar se favorecendo dessa quantidade toda de água que você vai colocar. Deixe um tempo aí, claro, essa planta vai estar em um local com um pouco mais de sombra, né, nesse primeiro período aí, nessas primeiras semanas, e aí com o tempo ela vai estar se desenvolvendo mais, e aí você vai estar colocando ela um pouquinho mais de sol e estar regando com a maior frequência no início. Outra coisa, pessoal, que eu lembrei e é importante mencionar: toda vez que você for regar a rosa do deserto, observe, regue mais o substrato do que a planta, né? Porque a planta em si, as folhas, as flores, o caudex, ela não precisa de receber essa quantidade de água toda vez, né? E ela na verdade não gosta disso. Molhe mais aqui o substrato, só que em algum momento, por exemplo, se você for regar a sua planta 3 vezes na semana, 2 vezes você rega só o substrato e 1 vez na semana você rega a planta toda para fazer aquela lavagem. Essa lavagem ela vai favorecer o controle de algumas pragas na sua planta e também vai melhorar o potencial fotossintético das suas folhas, né? Porque a sua planta mais limpa, né, ela vai conseguir receber mais essa luz do sol, né, nas folhas, e aí ela vai estar fazendo mais fotossíntese, ou seja, uma fotossíntese mais eficiente, e a sua planta vai se desenvolver mais. Porque assim, se ela estiver suja, né, ela vai criar meio que uma barreira aqui da luz do sol, e aí ela vai ter um pouco mais de dificuldade de fazer esse processo fotossintético. Então regue as suas folhas de vez em quando, não sempre, mas faça isso aí 1 vez na semana ou de 15 em 15 dias, porque elas vão se favorecer quanto a isso. Não faça sempre, principalmente nos botões florais. Você regar demais os botões florais, você vai estar favorecendo o abortamento dessas flores e você vai estar perdendo flores aí à toa, de graça, e não é isso que você quer. Muitas plantas ornamentais gostam de ser borrifadas para se desenvolverem melhor. A rosa do deserto não é uma dessas plantas, né? Regue normalmente a sua planta, sem precisar estar borrifando de vez em quando, porque isso não vai ter interferência nenhuma aí no seu desenvolvimento. Claro, faça isso em uma samambaia, em um antúrio, em uma Comigo Ninguém Pode, outras plantas, mas a rosa do deserto não é necessário, ok? Agora sim, você precisou viajar, vai fazer algum tipo de atividade e aí você vai ter que passar 1 semana ou até mais, tipo 10 dias, sem regar a sua rosa do deserto. Pessoal, dificilmente você vai perder a sua planta em relação à falta de rega, se for nesse período de tempo aí. Ela é bem resistente em relação a períodos longos de falta de rega. Claro, não é o ideal você passar esse tanto de tempo sem regar a sua planta. Você vai regar mais um pouco para que ela possa engrossar o seu caudex, ficar com aquele caudex bem retorcido, bem espesso e bem bonito. Mas claro, isso para um desenvolvimento ornamental da sua planta. Se ela passar mais tempo sem ser regada, ela não vai morrer, porque ela é realmente uma planta resistente do deserto. Ela pode ficar até um pouquinho feia, mas depois que você voltar a cuidar dela, regando com a maior periodicidade, ela vai ficar bonita novamente em pouco espaço de tempo. Então você vai vendo aí mais ou menos a periodicidade que você deve regar a sua planta, e aí logo logo você vai ter experiência e suas rosas do deserto vão ficar encantadoras na sua casa, e até você pode, se for o seu caso, comercializar algumas mudas de rosa do deserto, porque pode virar até uma renda extra, a depender da quantidade de plantas que você vai ter na sua casa e você poder comercializar. Então, pessoal, essas são as minhas dicas em relação ao cultivo de rosa do deserto, nesse segundo vídeo aqui dessa série de 4 vídeos, do qual nós vamos abordar sobre a rosa do deserto.
E gostaria de pedir a você mais uma vez que se inscreva aqui no canal, caso você não seja ainda inscrito ou inscrita. Dê um joinha nesse vídeo, caso você ainda não tenha dado. Comente, compartilhe com seus amigos, que eu vou estar muito bem grato se você fizer isso por mim, ok? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Até logo!